Olá, prezados alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Hidráulica. Nessa videoaula nós vamos ver as 3 leis básicas da hidráulica, ok? Essas 3 leis, na verdade, são 3 ideias, são 2 fórmulas, né, para alguns cálculos básicos da hidráulica, né, e uma ideia de como que o fluido se comporta, né, dentro de uma tubulação hidráulica. E isso é a base para a gente, por exemplo, determinar alguns componentes hidráulicos, né, cálculos que são usados para determinar os componentes hidráulicos ali, como os atuadores, e aí a partir de outros cálculos a gente chegar a um projeto de uma máquina hidráulica, por exemplo. Só que esses cálculos também são, as ideias desses cálculos, elas são usadas também para identificação de problemas em máquinas hidráulicas, né? Então é importante que a gente veja essas fórmulas, essas ideias hidráulicas, para que a gente tenha noção também na hora de fazer uma manutenção em máquinas hidráulicas. Então vamos lá, as 3 leis básicas da hidráulica, né? O que a gente vai ver hoje. Então, vou comentar rapidamente das 3 leis, e aí nós vamos ver mais especificamente agora a primeira e a segunda lei. A terceira lei nós vamos ver na próxima videoaula. Bom, a primeira lei básica da hidráulica é a lei da pressão, certo? Que é a pressão que a gente viu lá na primeira videoaula, é quanta força está sendo aplicada em uma determinada área. Então é força dividido pela área, ok? Então está aqui a formulinha, né? Pressão é igual a força sobre área. A segunda lei é a lei da vazão, né? Vazão é a quantidade de fluido que passa, né, em uma determinada área em um determinado tempo, né? Então, se a gente conseguir medir, né, quanta força está passando em uma determinada área e medir o tempo que gasta, que aquela quantidade de fluido gasta para passar naquela área, nós vamos saber a vazão, a quantidade de fluido que está passando por ali. Por exemplo, quando a gente está enchendo uma garrafa de água, por exemplo. Então a gente sabe ali, tantos litros por minuto, por exemplo, 5 litros por minuto. Essa é a quantidade, o volume de fluido, né, 5 litros, dividido pelo tempo, naquela unidade de tempo, em 1 minuto, por exemplo. Então 5 litros por minuto é a vazão, a quantidade de fluido que sai, por exemplo, de uma mangueira, por exemplo. E a terceira, então tá ali, ó, vazão, que a gente chama pela letra Q, né? Vazão é igual a volume dividido pelo tempo, ok? E a terceira lei é uma ideia, né? O fluido ele sempre busca o caminho mais fácil para ele passar, para ele percorrer, né? O caminho onde ele vai gastar a menor energia possível, né? O caminho que ele não tem que fazer muita força, né? Então essa é uma das ideias básicas aí da hidráulica. Beleza? A gente vai entender isso melhor mais à frente, ok? Então vamos lá. A primeira lei é a lei da pressão, né? É uma quantidade de força sobre uma área. Então, força dividido pela área. Aí nós temos algumas unidades de força que são quilograma-força, né? O kgf, newton, né? Libras-força, beleza? Temos outras unidades também, mas vamos ver algumas principais aqui. Umas unidades de área são metro quadrado, centímetros quadrados, milímetros quadrados, polegadas ao quadrado, ok? Então, unidades de área. Quando a gente divide unidade de força por unidade de área, então a gente encontra as unidades de pressão, né? São aí, ó, quilogramas força por centímetro ao quadrado, newtons por metro ao quadrado, libras força por polegada ao quadrado. Então essas são as unidades de pressão, ok? E aí aqui embaixo apareceu aí para vocês uma relação das principais unidades de pressão, né? Existem várias outras unidades de pressão, mas essas são as mais comuns, né? Então ATM, né, que é a pressão atmosférica, né? Um ATM é a pressão atmosférica padrão, né, ao nível do mar, ok? Um ATM é igual aproximadamente a 1 bar, que também é uma unidade de pressão, né? Que é igual aproximadamente a 100 kPa, né, ou
100 kN por metro quadrado, tá? Que é igual a aproximadamente 1 kg força por centímetro ao quadrado, que é igual aproximadamente a 14,2 PSI. PSI é uma sigla, né, em inglês, né, que significa libras-força por polegada ao quadrado, né? Então, PSI, na verdade, são as palavras em inglês, né? Pound Square Inch, né? Libras-força por polegada ao quadrado, ok? Então essa é uma correspondência. Todo mundo nessa linha aí um corresponde ao outro. Por exemplo, um ATM também é a mesma coisa que 14,2 PSI, é igual a aproximadamente 14,2 PSI. 1 kg força por centímetro ao quadrado é igual aproximadamente a 1 bar, né? Ou 100 kPa. Então todo mundo aí tem essa correspondência nessa linha, ok? Isso serve para a gente converter de uma unidade para outra, né? Eu tenho uma pressão em PSI, mas quanto que mede essa pressão em kg/força por centímetro ao quadrado? Quanto que mede essa pressão em ATM, né? Em atmosferas? Então, com essa relaçãozinha, a gente consegue, por uma regra de 3 simples, né, direta, a gente consegue mudar de uma unidade para outra. Bom, então vamos fazer alguns exemplos, né? Eu vou fazer no quadro aqui atrás esses exemplos, tá? Só para vocês terem uma noção como que funciona, né? Então vamos lá. O primeiro exemplo é o seguinte: sabemos que a área do êmbolo é de 200 cm² e que a força ou a carga a ser deslocada é 8.000 kg/força, determine a pressão necessária de trabalho. Então vamos entender o que está acontecendo nesse exemplo. Vou desenhar aqui para vocês o símbolo daquele atuador que a gente viu na videoaula passada. Okay? Esse é o símbolo daquele atuador, né? Aqui nós temos aquelas duas conexões, né? São as portas do atuador. Aqui por fora nós temos a camisa. Essa partezinha aqui no meio é o êmbolo e aqui é a haste, né? Então ele falou o seguinte, ó, a área do êmbolo, que é essa áreazinha aqui atrás, né, é de 200 centímetros ao quadrado. Tá. E aí ele deve levantar uma carga, né, suspender uma carga de 8.000 kgf. Então essa é a nossa força, né? A nossa força é 8.000 kgf. E aí ele quer saber qual é a pressão necessária, né, que vai surgir dentro desse circuito hidráulico, ok? Então, quando a gente mandar óleo aqui para trás, eu vou ter uma área, né, vai aparecer uma pressão ali, né, e aí eu vou conseguir fazer essa força, né? Ou o contrário também, a força de 8.000 kgf em cima dessa área aqui de 200 cm², vai acabar aparecendo uma pressão aqui dentro. Qual é a pressão que vai estar ali dentro? Então basta a gente fazer a aplicação da primeira lei básica da hidráulica, que é pressão é igual a força sobre a área, ok? Então é só jogar direto ali nessa fórmula, força 8.000 kgf, e a área é 200 cm². Quando a gente divide, né, aqui a gente vai ter a pressão. A pressão vai ser igual dividindo aqui, ó, cortamos os dois zeros, 80 dividido por 2, 40 kg/força por centímetro ao quadrado. Então essa é a pressão que vai estar dentro do atuador, ok? Beleza, vamos para o próximo exemplo. Que carga pode elevar um cilindro se a pressão de trabalho é 30 bar e o diâmetro do seu êmbolo é 40 milímetros? Pressão igual a força sobre A. Ele quer saber qual a carga, então ele quer saber qual a força. E ele me deu a pressão de trabalho, que é 30 bar. Mas ele não me falou a área.
só que ele me falou o diâmetro. E com o diâmetro do êmbolo, a gente consegue calcular a área do êmbolo aqui atrás. E aí, tendo a área e tendo a pressão, a gente determina qual é a força que a gente consegue levantar com aquele atuador. Então, lembrando que a área é igual a π, né, vezes o raio ao quadrado, né? E a gente consegue então calcular a área, tá? Esse raio, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos transformar milímetros em centímetros, e aí quando a gente calcular a área, a gente vai achar uma área em centímetros ao quadrado, tá? E aí, determinando a área em centímetros quadrados, a gente transforma essa pressão de 30 bar para uma pressão em quilogramas força por centímetro ao quadrado, e aí a gente consegue achar a força em quilogramas força, ok? Isso para igualar as unidades, né? A gente tem que trabalhar com as unidades, mesma classe de unidades, ok? Então vamos lá. O raio, transformando, né, o diâmetro aí, que ele nos forneceu, diâmetro de 40 milímetros, é igual a 4 centímetros. Né? Então o raio é a metade do diâmetro, vai ser 2 centímetros. Né? Então o raio é igual a 2 centímetros. Então aqui a nossa área vai ser π, que é 3,14, né, aproximadamente, e vezes 2 ao quadrado, 2 elevado ao quadrado. A área vai ser 3,14 vezes 2 ao quadrado vai ser 4, ok? Então a área vai ser 3,14 vezes 4. Então nossa área vai ser 12,56 centímetros ao quadrado. Okay? Bom, achamos a nossa área então de 12,56 centímetros quadrados, né? Então agora a gente vai transformar a nossa pressão, né? Nossa pressão, ele falou que é 30 bar. Então vamos transformar para uma unidade que tenha centímetros ao quadrado. Então é essa unidade de pressão de quilograma força por centímetro ao quadrado. Se a gente observar, 1 bar é igual aproximadamente a 1 kg força por centímetro quadrado. Então eu tenho 1 para 1. Então 2 bar é igual a 2 kg força por centímetro quadrado. 3 bar, 3 kg força por centímetro quadrado. E assim sucessivamente. Então 30 bar são 30 kgf por centímetro quadrado. Então a pressão 30 kgf por centímetro quadrado. Né? Então agora eu tenho a pressão e tenho a área. Então eu consigo determinar a força. Basta eu passar essa área que está dividindo a força aqui, passar para o lado de cá multiplicando a pressão. Então vai ficar assim, ó, força, fica sozinha lá do lado de lá, é igual a pressão vezes a área, né? Ou área vezes pressão. Multiplicando aqui nós teremos 12,56 centímetros ao quadrado vezes 30 kg força por centímetro ao quadrado. E aí eu tenho centímetros quadrados em cima e embaixo. Então a gente pode simplificar isso numa multiplicação, né? Simplificando, sobra somente a unidade de kgf, que é a unidade de força, que é justamente o que a gente quer determinar. Então a nossa força, né? Nossa força é igual a 12,56 vezes 30 kgf. Multiplicando isso vai dar 376,8 kgf. Que é a unidade justamente de força. Então essa é a força que o nosso atuador consegue fazer tendo essa área aqui de 12,56 e se a gente tiver com uma pressão aqui dentro de 30 kgf por centímetro ao quadrado, beleza? Bom, dando continuidade, nós vamos ver agora a segunda lei básica da hidráulica, que é a lei da vazão, tá? Vazão, a letra Q, tá? Então vazão é a quantidade de fluido que passa por uma área em uma determinada unidade de tempo. Então é volume sobre o tempo, volume dividido pelo tempo, ok?
Então, unidades de volume, né? Litros, metros cúbicos, centímetros cúbicos, né? Polegadas cúbicas, ok? Unidade de tempo, segundo, minutos, horas, tá? Quando a gente divide, né, volume por tempo, nós vamos ter litros por segundo, litros por minuto, metros cúbicos por hora. Então, isso são unidades de vazão. Mas a vazão também pode ser a velocidade vezes a área. A velocidade com que aquele fluido passa, né, pela aquela área, né? Então, unidades de velocidade são metros por segundo, metros por hora, tá? Unidade de área, metros ao quadrado, centímetros ao quadrado, polegada ao quadrado. E aí, quando a gente multiplica essas duas unidades, ó, fica metros cúbicos por segundo ou metros cúbicos por hora, né, ou litros, litros por minuto ou litros por segundo, tá? Então, nessa multiplicação, as unidades acabam se transformando nessa unidade de vazão, beleza? Então, vamos ver alguns exemplos de vazão também, tá? Bom, vamos então resolver esses exemplos aqui, ó. Primeiro exemplo. Qual deve ser a vazão de uma bomba se o volume do cilindro é 30 litros, né, e ele deve avançar completamente em 1 minuto? Então veja bem, qual deve ser a vazão? Quer saber a vazão? Se o volume do cilindro é 30 litros e ele deve avançar em 1 minuto, então o tempo é igual a 1 minuto. Então aqui a aplicação direta de fórmula, vazão é igual ao volume dividido pelo tempo, ok? Então, basta agora a gente substituir os valores. A vazão, que é o que a gente quer saber, é 30 litros, é o volume, dividido pelo nosso tempo de 1 minuto. Então, a nossa vazão é igual a 30 litros por minuto. Né? 30 litros por minuto. Porque 30 dividido por 1 é 30, né? 30 litros por minuto. Se a gente quisesse saber a vazão em segundos, então bastava transformar 1 minuto em segundos. E 1 minuto tem 60 segundos, né? Então, seria vazão igual a 30 litros dividido por 60 segundos. 30 dividido por 60 vai dar meio, né? Então, a nossa vazão igual a meio litro. Nossa vazão é meio litro por segundo, então, beleza? Esse é o nosso primeiro exemplo. Segundo exemplo, olha só, tendo uma vazão de 7 litros por minuto, a bomba consegue fazer um cilindro avançar em 30 segundos. Qual o volume desse cilindro? Então, vazão de 7 litros por minuto, o tempo de avanço é 30 segundos, né? E aí ele quer saber o volume, né? Basta jogar na fórmula também. Vazão e volume sobre o tempo. Como ele quer saber o volume, nós vamos passar o tempo para o lado de cá multiplicando pela vazão. Então vai ficar só o volume sozinho e a gente descobre o volume. O volume então é igual a vazão vezes o tempo. Né? Nossa vazão é 7 litros por minuto vezes o nosso tempo de 30 segundos. 30 segundos são meio minuto, né? Meio minuto. Então agora basta multiplicar. 7 vezes meio é igual a 3,5. 3,5, né? E aí, ó, minutos em cima e embaixo, nós podemos simplificar. Então só sobra unidade de volume aqui, que é litros. Então é 3,5 litros. Então o volume do nosso cilindro é de 3,5 litros, ok? Se eu tiver esse volume com a vazão de 7 litros por minuto, em 30 segundos ele avança completamente.
Ok, vamos para o terceiro exemplo. No terceiro exemplo, ó, qual é a vazão do fluido que percorre um tubo de 10 centímetros de área de seção transversal se sua velocidade for de 30 centímetros por segundo? O que é essa área transversal? Imagina lá um tubo, nós temos um tubo como se fosse uma tubulação, né, um cano, um tubo, e a área de seção transversal é justamente a área do tubo, ok? Então agora ele falou a área e a velocidade, então quando a gente multiplica velocidade vezes a área, a gente determina a vazão. Então é isso que ele quer saber, ó. Qual é a vazão tendo uma velocidade de 30 centímetros por segundo e uma área de 10 centímetros ao quadrado. Basta multiplicar então, ó. Vazão é igual velocidade vezes a área, tá? vezes 10 é 300. Centímetros vezes centímetros ao quadrado dá centímetros cúbicos. Dividido pelo segundo aqui embaixo. Então a nossa vazão é 300 centímetros cúbicos por segundo. Lembrando que centímetros cúbicos é a unidade de volume, certo? Então aqui volume sobre o tempo é a vazão que a gente precisava, ok? Então assim que a gente resolve esse exemplo, pessoal. Bom, então a nossa videoaula chega ao fim, tá? Um abraço e até a próxima videoaula.